Amém, queridos? Então, não importa a circunstância. Quando você chega num ambiente como esse, o que acontece? Por causa da unção que está disponível aqui nesse lugar, cadeias são quebradas, né? Os grilhões são despedaçados. Todo aquele peso, né, que Satanás ele traz para o crente, ele é despedaçado por causa da unção, da palavra do Senhor. A gente não canta música aqui para trazer emoção, né? Você pode até se emocionar, mas a gente canta aqui o que está de acordo com a palavra. Amém? Então, quando você está cantando, você está memorizando a palavra, que ela é viva e ela transforma. Amém? Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 4. A minha respiração está ainda para cá. Pronto, está atrapalhando um pouco. Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 4, versículo 8, a gente vai ler alguns versículos aqui. E eu gostaria de falar algo, eu falei aqui de manhã, né, que a palavra, querida, ela é, vou fazer tipo uma comparação, assim, para que você possa compreender melhor. Quando a gente recebe a palavra, é como se a gente colocasse num depósito, num banco. Não é assim que acontece com o nosso dinheiro? A gente coloca no banco, deposita, e quando a gente precisa, a gente vai lá e saca, não é? A palavra também funciona dessa forma, só que é um banco espiritual, né? A gente se abastece da palavra, quando a gente precisa, a gente passa o nosso cartão espiritual e recebe aquilo que foi depositado. Não é? Então, nenhuma palavra que você ouvir, ela não tem importância. Porque, às vezes, a gente não está precisando dela naquele dia, mas vai chegar um dia que a gente vai precisar. Não é? Eu lembro que o pastor ministrou aqui no domingo passado, falou sobre o final dos tempos e tal. Né? Tem muitas pessoas que têm medo né, do final dos tempos, fica apavorado. Mas o Senhor, Ele é tão bom, né? Ele é um Pai tão maravilhoso, que Ele prepara as pessoas. A gente não é pego de surpresa com essas coisas, não é? Então, quando a palavra ela é lançada, a gente acolhe ela, recebe, guarda, para que a gente possa usar no momento oportuno. Então, essa palavra que a gente vai estar ministrando nessa noite, eu escolhi até um tema, né? Não desista. Porque, queridos, hoje é o nosso culto de missões, a gente sempre está falando, né, sobre missões, sobre evangelismo. E mesmo que a gente não faça uma ação, mas a nossa própria vida é uma vida de missionário. Cada um de nós somos missionário aonde a gente chegar. Né, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, no curso. A gente tem aquelas pessoas ali que elas estão sedentas de ouvir a palavra. E quem vai levar a palavra? Eu e você, aonde a gente estiver. Então, eu quero falar sobre missões também, não como um missionário que sai e que vai para outro campo. Também ele é um missionário, mas nós temos essa consciência de levar a palavra aonde nós estivermos. Não é? E eu tenho observado, quando a gente vai evangelizar alguém, que vai falar sobre Jesus, a gente percebe que a maioria, um dia estiveram na igreja, e por motivos que a gente não sabe, né, se afastaram. E eu fiquei pensando a respeito disso, né, sobre pessoas que desistiram da vida cristã, da caminhada com Deus.
E eu fico muito triste quando eu vejo um cristão, né, que se desviou. Eu não gosto muito dessa palavra, mas um cristão que deixou de congregar, que deixou de servir a Jesus, que voltou para o mundo, né? E isso entristece a gente. E eu tenho certeza que entristece também o coração do nosso Pai, não é? Que Ele quer que a gente cresça, que a gente esteja envolvido na casa do Senhor, né? Fazendo aquilo que Ele designou a gente para fazer. E quando alguém sai, quando alguém se desanima, eu vou usar esse termo, né? Quando alguém desanimou, né? Ele deixou de cumprir aquele chamado do Senhor, né? Então, aquilo, o Senhor falou muito comigo, meu Deus, quantas pessoas estão afastadas. E aquilo mexeu tanto, e eu falei, meu Deus, por que essas pessoas desistiram, né? Por que elas seguiram um caminho, mesmo conhecendo a verdade, por que elas foram para o outro lado? E na mesma hora, eu pensei em fazer uma lista, né, de coisas que pudessem afastar as pessoas da igreja, do congregar, né, desse ambiente maravilhoso que a gente está aqui exposto à palavra para que a gente possa crescer, né? Esse ambiente aqui, querido, é um ambiente muito importante. Não tenha isso aqui como um ambiente qualquer. Um ambiente que vocês dizem assim, eu não tenho nada para fazer, vou lá para a igreja. Não. Às vezes a gente quer até ficar em casa, né, pastor? Comer uma pipoca, assistir um filme. Mas a gente vem aqui porque tem uma responsabilidade aqui, né? A gente está aqui como igreja do Senhor para a gente crescer e o outro também. Amém? Então, eu pensei nessa lista, né, de coisas, mas na hora eu falei, não, a gente sabe que Satanás está por trás dessas coisas. Né? Satanás, ele não quer que a gente avance, que a gente cresça. Ele está sempre arrumando uma cilada para a gente cair, né? Para a gente desanimar, desistir, largar tudo, ir embora. Não é assim? Acontece, querido. Quem aqui, eu queria que você levantasse a mão, quem aqui conhece uma pessoa que estava com o Senhor e deixou? Todo mundo. Eu conheço mais de 10. Né? E isso entristece a gente. Eu fico arrasada, eu digo, meu Deus, essa pessoa era tão atuante, né? Pessoas até que me ajudaram no início da minha caminhada cristã. Pessoas até que, né, oraram comigo, estavam ali presentes e hoje estão no mundo. Isso é muito triste. E, na hora, quando eu estava orando, né, eu lembrei dessa passagem que está lá em 2 Coríntios 4, 8, a gente vai ler um pouquinho. Eu imagino, né, que as perseguições, a gente até cantou o primeiro louvor, se você chegou no horário certo, você cantou também. Essa música, né, que é tão linda. As perseguições, não parou a igreja, sabe? E esse texto que eu vou ler é exatamente... a pessoa que cantou essa música colocou uma melodia exatamente nesse texto bíblico. Né? Por isso que é importante a gente cantar algo que está de acordo com a palavra. Não é? Porque quando a gente canta uma música dessa, irmãos, a palavra ela vem, ela faz, ela está presente. E quando a palavra de Deus ela está presente, ela faz o que ela precisa fazer e ela volta para Deus. Nenhuma palavra é desperdiçada. Eu queria que você gravasse bem isso. Então, essa palavra, nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente estivesse falando, 2 Coríntios 4, 8, que diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Se você voltar um pouquinho... Se você voltar um pouquinho para o capítulo, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, queridos, existe um trabalhar, né, do império das trevas, tentando enganar os incrédulos e, logicamente, lançar os dardos para os cristãos também, né? Porque ele não está satisfeito na sua perda, não, porque Jesus lhe comprou, né, tirou você do império das trevas, colocou você no reino do Filho de Deus, do reino do amor de Deus. Você está numa nova condição agora, mas de vez em quando vem uma tribulação, vem algo, e Paulo está explicando aqui, olha, em tudo você pode ser atribulado. E eu procurei no dicionário, o que é atribulado? Né? Aquele que sofre com a adversidade, as dificuldades, atarefado,
angustiado, tristeza, sofrimento, tormento, inquietude. Então, o que acontece? Eu posso até ser atribulado, mas não angustiado, não triste. Né? Aí a gente lembra daquele versículo que Jesus diz assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Né? A palavra ela não se contradiz, ela sempre vai encontrar uma outra que uma outra palavra que gente, me fugiu a palavra, que esteja de acordo. Ela sempre vai concordar, sabe? Você nunca vai achar uma palavra, a não ser que você leia a metade de um texto e não procure um outro correspondente. Aí você vai ficar com aquela palavra ali, e aquilo ali pode até te prejudicar. Mas eu aconselho você a sempre ler o capítulo todo, né, procurar uma outra palavra correspondente. Graças a Deus, agora as Bíblias no celular, a gente joga lá, né, às vezes até um nome, uma referência, aparece aquele monte de texto, né, correspondente àquele assunto, e isso é muito bom, sabe? Aí continua aqui, perplexo, né? Eu posso até ficar perplexo. O que é perplexo? É tomado de espanto. É a gente receber uma notícia que a gente fica até espantado, né? Oh, por que isso aconteceu? Tomado de espanto, atônito. A gente pode até tomar um susto, algo inesperado aconteceu, mas a gente não pode ser desanimado. Amém? A gente não pode deixar esse susto tomar conta da nossa vida ao ponto da gente desanimar, da gente desistir, sabe? Desanimar significa sem ânimo, sem vontade de agir, né? O crente ele tem que estar sempre com vontade de agir. Ele tem que estar sempre animado, porque a palavra, irmão, já tirou a gente de um lugar ruim. Hoje nós estamos no melhor lugar que a gente poderia estar. Que lugar é esse? Na palavra. Então, a gente pode também ser perseguido, né? O versículo 9 diz assim, perseguido, mas não desamparado. O que é uma pessoa, o que significa perseguido? Que foi alvo de perseguição, importunado, acuado. Alguém aqui já se sentiu assim? Acuado, importunado? Né? Pode acontecer, irmãos. Jesus ele não disse assim, olha, venha para o meu reino, você vai viver num conto de fada. A Bíblia não é um conto de fada. Jesus ele sempre falou a verdade. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Não desanime. Não deixe esse susto te pegar e te prender. Se anime. Né? Aí tem assim, ó, perseguido, mas não desamparado. O que significa desamparado? Abandonado, solitário, desprotegido, desvalido. Isso é algo que nós não somos. O que nós somos? Nós somos amados, né? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a palavra. O que a palavra diz é verdade. Nós tomamos posse dessa palavra. Não é assim? No momento do desânimo, o que você faz? Você lembra da palavra. Você procura na palavra aquela resposta que você precisa. Mas, como eu falei aqui um pouquinho antes, se você não tiver depositado nada, como é que você vai passar o cartão e vai receber? Né? A gente sempre está falando aqui sobre renovação da mente. A gente precisa estar o tempo todo renovando a nossa mente. O que é renovar a mente? É trocar um pensamento errado pela palavra de Deus. Porque, às vezes, irmão, a gente é atormentado na nossa mente. Não é? Você não é filho de Deus. Olha, por que isso está acontecendo? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Alguém já teve essa? Às vezes a gente está passando por uma situação desfavorável. Não é uma situação que vai nos matar, porque a palavra diz que é uma momentânea tribulação. A gente vai ler mais um pouquinho à frente, e mais à frente o apóstolo Paulo ele escreve, ele diz, o que você está passando é uma momentânea, é uma coisa leve. Então, se a palavra diz que é leve e é momentâneo, eu não tenho que ficar prostrado. Amém? Diante de alguma dificuldade. Então, Satanás, ele apareceu para Jesus, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Se tu é mesmo Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Né? Ele tentou Jesus. E você acha que com você não vai ser diferente? Vai ser, meu irmão. Mas o que a gente tem que fazer para que a gente não desanima, para que a gente não desista? Porque pode acontecer da tribulação chegar e a gente ficar um pouco entristecido. Está escrito aqui. Mas isso não pode parar a gente. Isso não pode parar aquilo que Deus começou. A obra que o Senhor começou na sua vida não pode parar por causa de uma momentânea tribulação.
um problema que a gente acha, né, que eu acho que Satanás ele pinta um quadro e diz, olha, isso aí é verdade. Aí o crente vai, meu Deus, será que é verdade? Não, verdade é o que está na palavra. O sangue pode estar na canela, né? As coisas de uma forma ruim, aparecendo naquele quadro, mas a gente olha para a palavra. Eu penso assim, se Deus é a solução, se Ele enviou Jesus para nos livrar da morte eterna, da miséria e das doenças, o que mais pode ser pior do que isso? Que a coisa mais cara que eu acredito que seja é a salvação, que dinheiro nenhum compra. Você já pensou nisso? O seu dinheiro, você trabalhar o ano todo, a sua vida toda, você viver 80 anos aqui nessa terra, você não gastar R$1, guardar aquele dinheiro todo para comprar a sua salvação e você não conseguir, porque ela não está à venda? Você já pensou nisso? Que Jesus tirou você do império das trevas para que você tivesse uma vida plena, não foi uma vidinha qualquer, foi uma vida plena. Né? E às vezes a gente se embaraça, irmão, com uma coisa pequena, com algo assim passageiro. Tudo que está aqui nessa terra, irmão, é passageiro. Todas as coisas, os problemas, as situações, as pessoas, né, estão aqui por um determinado tempo. Tudo isso aqui é passageiro. O seu emprego é passageiro, a sua casa é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Mas existe algo eterno. E a gente, no momento desse, a gente olha para a eternidade. Aí, quando a gente olha para a eternidade, olha para de quem nós somos filhos, quem é o nosso Pai, a gente se fortalece, a gente se anima. Isso aqui vai passar. Né? Eu lembro, eu sou cristã já há 23, 24 anos por aí. E eu lembro que, no início, eu passei por algumas tribulações, né, algumas coisas, que eu achava, na época, que aquilo não ia acabar, não ia vencer aquilo, sabe? E hoje eu olho para trás e eu digo, gente, eu nem me lembrava mais disso. Naquela época era como se fosse um gigante diante de mim, sabe? Mas passou, querido. E eu quero dizer para você, se você chegou aqui nessa noite com um peso, com algo, algo muito pesado que você está carregando, né? De manhã eu até falei sobre o arroz de terceira, porque na hora que eu estava orando, eu lembrei dessa frase, que tinha alguém que antes de sair de casa falou, né? Meu Deus, eu estou me sentindo igual um arroz de terceira. E eu, meu Deus, arroz de terceira, misericórdia. Arroz de terceira é aquele arroz todo quebradinho, né? Que você cozinha, ele vira uma papa, ele não consegue ficar solto. Então, a gente está orando, querido, o Espírito Santo, ele fala coisas para a gente. Né? Não que ele seja fofoqueiro, né? Ele não tem o interesse de fazer uma fofoca. Mas quando ele fala algo para a gente, é para que essa pessoa que falou isso, ela receba do Senhor. Ela desperte. Puxa, foi eu que pensei a respeito disso. Meu Deus, né? Mas a palavra, ela trata a gente. O arroz de terceira se transforma em arroz de primeira. Você crê? O quebrado, o machucado, o ferido, sabe? Ele chega, quando se depara com a palavra, essa coisa, essa casta, sabe, que envolve, parece um casulo, né? Que a pessoa quer sair e não consegue. Aquela coisa, ela sai. Porque maior é a palavra, maior é Deus na sua vida. É Ele que vai agir por você. Amém? Você não entregou a sua vida a Jesus? Ele não já te libertou de um monte de coisa? Por que isso agora Ele não vai fazer? Pensa nisso, irmão. Né? Quando a gente olha para isso, meu Deus, isso é verdade. Isso é real. E é verdade, queridos. É verdade. Lá no versículo 13 diz assim, e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia. Então, Paulo, ele diz assim, você está atribulado, mas isso não vai te barrar. Por que ele falou isso? Baseado na fé. Ele estava vendo a circunstância ruim ali, mas ele cria que algo melhor estava para chegar. Né? Aquilo ali era uma momentânea tribulação. Então, ele, continuando aqui no versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então,
o que a gente está vendo, aquele quadro pintado ali, né, aquela circunstância que ela está gritando, né, pode ser uma doença, pode ser um ente querido que está envolvido em coisas que não são lícitas, e a gente vê aquele quadro ali. Satanás, ele pinta tudo bem arrumadinho e bota ali, olha aqui. Aí a gente fica, meu Deus, é verdade, mas aquilo ali é o que você está vendo. E aquilo que você não vê, mas que você crê, aquilo vai se tornar realidade, se você crê de todo o seu coração. Então, queridos, na palavra você não tem prejuízo. Não existe um crente com prejuízo. Se ele tiver em prejuízo, alguma coisa está errada, precisa se avaliar. Né? A gente não pode apontar o dedo, irmão, você está errado. Não, cada um se avalia a si mesmo. Não é? A gente olha para a nossa vida e diz, espera aí, isso aqui não está alinhado. Eu vou me espelhar na palavra, porque ela é o meu espelho. E eu tenho que me submeter a ela para que eu seja como Deus diz que eu tenho que ser. Amém? Então, as situações são passageiras. Significa que eu devo prosseguir, que nós somos que elas não são capazes de nos paralisar. Então, qualquer empecilho que tenta te paralisar, que tenta te tirar da presença, que tenta te tirar desse ambiente maravilhoso aqui, você pode ter certeza que é Satanás que está tentando te tirar daquilo que Deus te colocou. Amém? Eu queria que você fosse lá para Efésios. Do 10 ao 17. Aqui ele está falando sobre a armadura de Deus. É muito interessante a gente ver até uma gravura, né, um desenho dessa armadura do soldado, e ele faz aqui uma comparação. Né? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Eu vou ler, mas eu vou parando aqui um pouquinho, que a gente tem que estar revestir de toda a armadura de Deus, irmãos. Às vezes a gente vê assim, o crente tem uma vida maravilhosa pela frente. A gente olha, vê, a pessoa tem um chamado, né, tem uma direção do Senhor para realizar grandes coisas, mas que ela não observa para a palavra e ela vai definhando, porque ela não se revestiu da armadura de Deus. Eu estou falando da armadura física, eu estou falando da armadura espiritual, né? Que aqui Efésios ele coloca bem explicado, né? Então, a verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. Irmãos, se apega com a verdade. A primeira coisa que você tem que fazer da armadura de Deus é a verdade. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Aquele depósito que você faz, sabe? Quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra, você se apropria daquilo como uma verdade fundamental para a sua vida. Essa é a verdade. Você se apropria dela. Sabe como é que a gente se apropria? Isso aqui é meu. Ninguém pode roubar. Isso aqui me pertence. Né? A gente está sempre falando aqui, né, sobre o rema, sobre a palavra revelada. Né? O rema, para quem não sabe, é uma escola, né, interdenominacional. Qualquer pessoa pode fazer o rema, não está determinado que seja A, B ou C. Né? Qualquer pessoa pode ir lá fazer a sua inscrição. E lá, queridos, eu conheço pessoas, né, que fizeram teologia, e eu acho muito bacana, muito legal esse estudo. Isso é muito importante também, se você quiser fazer, se você tem interesse. Mas dentro do nível de conversa que a gente tem com alguém, né, que faz teologia, não estou desmerecendo de forma alguma. Eu honro a vida de pessoas que vão lá, estudam, né, com afinco a palavra. Mas, às vezes,
a gente que faz o rema, a gente tem uma revelação a mais do que um curso de teologia, né? É como se viesse assim aquele plus, porque ela é uma palavra revelada, é aquela palavra que você vive agora, na hora, não é? Eu sei que todo mundo que fez não tem a mesma resposta. O rema mudou minha vida. Eu divido a minha vida antes e depois do rema, porque realmente, irmão, de fato, essa palavra, a gente recebe ela de uma forma tão real, né? É uma revelação tão grande dessa palavra, que a gente fica maravilhado mesmo, sabe? E a palavra não é o curso rema, mas é a palavra que transforma a nossa vida, de tal maneira que a gente nunca mais é o mesmo, né? O povo fica ousado quando faz o rema. No início fica todo mundo com medo. Ai, meu Deus, vou ter que ministrar lá na frente, pegar o microfone. Menino de Deus. A gente fica apavorado, mas, irmãos, depois a gente olha assim, meu Deus, eu estava com medo, né? Daquele momento ali, as pessoas falavam para mim, eu me tremia toda. Pelo amor de Deus, eu acho que eu fui a única, né? A mais medrosa que teve fui eu. E, irmãos, porque essa palavra, ela transforma. Quando a gente se apropria dela, ela muda, ela transforma a nossa vida. Então, a primeira coisa aqui da armadura de Deus é a verdade. A gente precisa se apegar com a verdade. Amém? O maior golpe do inimigo é a mentira. Satanás, ele não muda de tática, é sempre a mesma, é sempre na mentira. Mas ele vem tão, sabe, com astúcia tão grande que as pessoas, às vezes, ficam, como Paulo falou aqui, né, perplexo. Meu Deus, é mesmo? Será? Aí a gente vai para a palavra que você já se apropriou, já depositou. Não foi assim? Você recebeu a palavra, depositou lá, está lá no banco espiritual. Aí você diz, espera aí, não, isso aí é mentira. Deixa eu passar o cartão aqui. Sai, Satanás. Né? A gente tira do depósito que a gente fez a verdade. Aí, quando a verdade entra em confronto com a mentira, meu irmão, acabou. Acabou com a mentira. Não é? Então, ele é baixo, o inimigo ele é baixo, ele é nojento mesmo, sujo. Gosta de inventar mentira. E agora, nessa época de pandemia, hein, pastor? Misericórdia. Ele tem conseguido, irmão, sabe, entrar em muitos lugares que não era para entrar. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, a gente conseguiu, né, manter. Mas teve igreja, né, de pessoas amigas minhas, irmão, fecharam as portas para nunca mais abrir. Igreja, assim, de 300 membros, 200, sabe? Não foi igrejinha, né, aquelas reuniõezinhas de 10, 15 pessoas, não. Igreja considerável, sabe? Satanás, irmãos, chegou lá e os crentes, né, acreditaram na mentira do diabo. Porque se você acreditar, irmão, você fracassa. Vamos lá, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Às vezes a gente pensa que as pessoas, elas são nossos inimigos, né? Fulano fez alguma coisa contra mim. Não, meu irmão, ore por essa pessoa que fez alguma coisa contra você. Amém? Então, nunca tenha alguém como seu inimigo. Ele está sendo usado por Satanás para te trazer uma tribulação. Né? Então, ore por essa pessoa. Nunca tenha raiva de ninguém, nunca tenha reservas a respeito de alguém, porque isso vai prejudicar você. Se apropria da verdade e diga, olha, Satanás está agindo através dessa pessoa, dessa situação, e eu não estou aqui lutando contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Amém? A gente tem que ter esse entendimento, que a nossa luta não é carnal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito isso, ficar firmes. Então, a armadura de Deus é a verdade, né? Cingindo, estáis, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Esses cingidos aqui, amados, é viver a verdade, deixando de fazer parte, viver a verdade, deixando-a fazer parte do nosso ser. Então, a verdade, ela entra na nossa vida e ela faz parte de nós. Nós não andamos mais na mentira, nós não acreditamos mais na mentira, porque isso não é coisa de Deus.
Amém? Isso é coisa do Satanás. Então, a gente não anda na mentira, a gente não acredita mais na mentira, e também a gente não fala mentira, né? Então, estáis, pois, firmes. Gente, eu estou repetindo de novo. Revestida da couraça. O que significa couraça? É a parte que guarda os órgãos vitais. Né? Qual é o órgão vital nosso? É o nosso coração. Lá em Provérbios 4, 3, diz assim, em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Então, amados, muito cuidado com o seu coração, com aquelas coisas que você ouve e que te afeta profundamente. Então, se livra dessas coisas ruins, guarde o seu coração. Em tudo que você pode guardar. Eu imagino aquela roupa, né, do soldado que tem aquela capa que protege esse peitoral aqui, que protege ele de ser atingido. Então, comece a se revestir da verdade de tal forma que essa couraça, né, espiritual, não estou falando de uma vestimenta física, mas se torne algo que te proteja. Essa verdade, ela precisa te proteger. Amém? Guarde o seu coração. Você sabe aquilo que o teu coração é mais frágil. Né? Pode ser uma coisa que para mim não seja. Para mim eu tiro de letra, mas você pode se tropeçar nessa coisa. Então, todos nós temos áreas frágeis, nenhum de nós aqui é 100%, né? Todos nós temos, irmão. E a gente tem que descobrir qual é a nossa área frágil, para que a gente possa guardar, colocar tipo uma couraça mesmo, sabe? Para nos proteger. Satanás, você não vai tocar no meu coração, você não vai fazer isso, sabe? Cingindo sempre da verdade. Outra coisa. O amor de Deus é derramado no nosso coração, né? Deixar de amar a Deus traz muitas sequelas. Então, abandonar o Evangelho, abandonar Jesus, traz muitas sequelas. E sequelas são sempre coisas ruins, né? São sempre coisas que trazem prejuízo para a gente. Às vezes, a gente conversa com pessoas que ficaram 10 anos longe da igreja e a pessoa diz, meu Deus, esses 10 anos eu perdi. Foram anos assim que eu sofri muito. Eu passei por coisas que eu não precisava passar. Quer dizer, são sequelas, são coisas que a pessoa deixou entrar. O coração não estava guardado, ele foi atingido, né? Não é assim, os crentes? Não vou mais para a igreja não, que o pastor disse que não ia lá na minha casa, não me cumprimentou, fulano não falou direito comigo, eu vou embora dessa igreja. Quer dizer, irmão, Satanás está por trás disso. Se essa pessoa não foi até você, pois ore, vá. Amém? Isso traz crescimento, irmãos. Você olhar para o seu irmão e ver alguma falha nele, em vez de você atacar, você orar por ele. Ô, meu irmão, eu te amo em nome de Jesus, olha, a gente está crescendo. Se você olhar para a sua vida, você não tem nenhuma falha, não? A gente tem falha, irmão. Quando a gente olha para a nossa vida e a gente compara com a falha do outro, diz assim, meu Deus, essa falha dele é tão pequena, a minha é muito maior. Aí a gente, poxa, espera aí, então eu não posso levar tudo ao pé da letra, né? Às vezes os crentes, no mundo a pessoa passa um monte de coisa, dentro da igreja ela não quer passar por nada. Irmão, aqui não tem ninguém perfeito, não. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos coisas que ainda precisa chegar lá, amém? E a gente está aqui para ajudar um e o outro. Você não pode desistir da caminhada cristã por causa de pessoas, amém? E isso é crescimento para a sua vida. Crescimento para a sua vida. Não fique magoado com ninguém, né? Não fale mal de ninguém. Alguém fez alguma coisa contra você? Ore por essa pessoa, espere 3 dias. Se você está muito aborrecido, espera 3 dias. Eu faço assim, às vezes, quando eu me aborreço com alguma coisa, eu vou esperar 3 dias. Nesses 3 dias, né, o Senhor vem, o Espírito Santo trata com a minha vida. Aí a gente vai falar com a pessoa e está tudo certo. Já passou, o momento de raiva passou, né? Como a própria Bíblia diz, irai-vos e não pequei. Você pode até se irar, você só não pode pecar. Você não pode falar mal do irmão, não pode falar mal de coisas, né? Eu até falei de manhã, que eu estava assistindo uma ministração da Rosana Lira, e ela disse que quando você achar um defeito na igreja, é para você resolver. Entrou no banheiro, viu o papel no chão, higiênico no chão, o lavatório está sujo, você que tem que limpar.
Porque é fácil, né? Chegar, aí já, não tem ninguém para limpar esse banheiro, não, hein? Você limpa, pega a vassoura, vai lá. Pronto, os crentes agora não vão falar mais nada. Né? Porque às vezes as pessoas falam, irmão, reclamam de coisa que nem é da sua alçada, mas fala. Então não fale, vá lá e faça. Amém? Viu alguma coisa fora do lugar? Tá vendo? Pastor, eu posso fazer isso aqui? Vai, meu irmão, faz. Amém? Então guarde o seu coração, querida. Aprenda a se guardar. A sair de situações que vão te prejudicar. Amém? A gente sabe quais são as áreas frágeis da nossa vida, sim ou não? Todo mundo sabe. Então, não cutuca lá não, tá bom? Versículo 15. E calçados os pés... gente, eu acho que eu me pulei aqui. Não, da couraça... Eu vou ler tudo, depois eu volto, tá bom? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, eu vou voltar aqui sobre a couraça da justiça, que significa ser justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus em seu viver, né? Outra coisa importante, aí ele fala aqui da preparação do Evangelho. Quando a gente fala, que ele diz aqui, calçando os pés. Quando a gente fala em pés, irmãos, o que a gente pensa? O pé, o que o pé faz? Qual é a função do pé? Pisa, né? O pé, ele caminha, ele leva a gente a lugares. Então, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós fazemos com nossos pés, nós pisamos, e nós vamos pisar no território do inimigo. Amém? Então, por isso que ele diz assim, calçando os pés na preparação do Evangelho. Existe um preparo nos pés para que você possa pisar. E que preparo é esse? No Evangelho. Amém? Você carrega a boa notícia com você. Quando você chegar no terreno do inimigo, você está pisando ali, calçado. Você não está descalço, você está calçado. Né? Por quê? Qual é a função do calçado? Proteger. Né? Proteger de você pisar em alguma coisa que te fira. Dos soldados, eles usavam a bota, né, o calçado lá, para proteger das minas terrestres, né, das ciladas que o inimigo armava ali naquele campo de batalha, porque se ele pisasse em falso ali, né, existe até aqueles alçapões, né, que a pessoa pensa que está tudo plano e quando pisa, quebra ali a perna, sofre, né, um dano. Então, a nossa preparação tem que estar no Evangelho. Amém. E o que é o Evangelho? É a boa notícia. Você carrega a boa notícia com você. Você vai pisar em lugares do inimigo, em terrenos do inimigo, com o Evangelho, com a boa notícia. Porque através do seu pisar ali, as vidas vão ser transformadas. A luz vai chegar naquele ambiente. Amém? Então, se prepara com o Evangelho. Né? Se prepara. Como é que eu me preparo para o Evangelho, para evangelizar? Colocando material para dentro. Amém. Colocando naquele depósito, naquela conta lá espiritual, você vai jogando lá a palavra, você vai se enchendo dessa palavra, no momento oportuno, você vai falar. Amém? Eu não sei falar, eu tenho vergonha, algo me impede de evangelizar. Né? Tem muita gente que fala isso. Eu não sei. As pessoas acham que evangelizar é você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e enfiar na cabeça da pessoa. Você não vai ganhar ninguém dessa forma. Amém? Você vai ganhar... Como que você vai ganhar essa pessoa? Você vai conversar com ela, você vai deixar ela falar. Ela vai te dar o material que você precisa usar. Né? Porque você já está cheio, você já recebeu a palavra, ela está aqui dentro de você. Está aqui guardada. No momento que a pessoa começa a falar, você vai, passa o cartão lá e lança aquela palavra, de acordo com a necessidade dessa pessoa.
Não é você que fica falando, e a pessoa vai receber. Entenda que sempre ela vai dizer o que ela precisa. E você tem a resposta. Amém? Então, esteja sempre preparado com esse evangelho da paz. Amém? Assim como os pés dos soldados precisam estar calçados, né, aqui eu já falei, se proteger das doenças, das minas, colocando os pés no inimigo. Os pés também precisam do evangelho. Aonde andarmos, vamos apresentar o evangelho e resgatar vidas. Querida, onde você estiver, você vai resgatar vidas. Amém. O seu campo missionário, hoje é o culto de missões, o seu campo missionário onde é? Onde você está? Amém. É na escola, é no trabalho, é dentro do BRT, né? As pessoas têm que ver a diferença, o evangelho estampado lá no seu rosto. Então, ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o evangelho em todo lugar, mesmo sendo no território do inimigo. E é bom que seja mesmo, né? Porque evangelizar crente, irmão, é complicado, né? Você tem que ir lá no terreno do inimigo, resgatar aquelas vidas, né? Aqui também fala do escudo. É uma arma importante na proteção contra o inimigo. O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. A dúvida, uma vez plantada no coração, faz com que o inimigo encontre meios de nos fazer desanimar e completar a sua ação nos derrotando. Então, querido, esse escudo, ele precisa estar bem ajustado, sabe? Porque se ele tiver brechas, né, aquelas brechas, né, que os crentes às vezes dão, às vezes é um pecadinho que a pessoa faz, alguma coisinha. Não, isso aqui é só uma mentirinha, é só uma coisa. Não, irmãos, mentirinha, não existe mentirinha. Toda mentira é do diabo, né? O pecado não faz parte mais da sua vida. Amém? Então, não abra essas brechas, não deixe essas brechas para o inimigo conseguir terreno na sua vida. Aqui também fala do capacete, né, que a cabeça comanda o nosso corpo. Onde está a nossa mente, o nosso intelecto? Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Então, o nosso intelecto, irmão, ele tem que ser renovado todos os dias. Né? A gente protege a nossa mente como? Renovando com a palavra de Deus. Amém. Quando que eu devo renovar a mente? Sempre que for possível. Amém. Pegar um versículo, meditar nesse versículo, sabe? Procurar palavras que venham te fortalecer, que venha encher a sua vida, sabe? Transformar a sua vida. Às vezes pode até ser um louvor. Outro dia a Kátia estava ministrando aqui, ela falou, cuidado com a música que você ouve. Às vezes o crente está ouvindo música, irmão, que não edifica em nada. Né? Aí ele, na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, e agora? Quem poderá me defender? Não, meu irmão, começa a cantar a palavra. Né? Começa a cantar a palavra, e essa palavra ela tem poder para te fortalecer. A música que só mexe com as suas emoções, ela a única finalidade dela é essa, é mexer com as tuas emoções. Oh, eu estou tão emocionada, mas a emoção não muda as coisas. Né? A verdade, ela muda. A verdade, ela muda. Todas essas 3 músicas que foram cantadas aqui, meu querido, se você olhar, prestar atenção na letra, ela está toda dentro da palavra. Amém. É como se você pegasse a Bíblia e cantasse aqueles versículos ali. Amém. Sabe? Tem uma parte dessa música aí que, às vezes, as pessoas não sabem o significado, né, que fala do Coliseu. Lembra daquele pedaço que diz o Coliseu? Como é que é? Não parou a igreja. Que negócio é? Que Coliseu é esse? O que significa isso? O Coliseu, irmãos, era um lugar, tipo uma arena, onde os poderosos da época, eles pegavam os cristãos e botavam por leões comerem. Então, aquilo era um divertimento deles. Se todo esse divertimento deles não parou a igreja, por que hoje vai parar? Né? Então, a gente precisa observar essas coisas. Eu não estou falando da igreja, né? A igreja como um todo, mas a igreja que somos nós. Por que a gente, às vezes, se deixa enganar, né? Por alguma coisa pequena. Eles jogavam ali os cristãos, os leões comiam, e eles estavam lá, olha só, comeu a perna.
um pedaço não sei de quê. E ali era um divertimento, eles se reuniam, faziam ali verdadeiras festas. Quem vai agora? Leva lá o fulano, olha, vamos ver como é que ele se sobressai. E o leão lá, rasgando lá a pessoa, e ele se divertindo. Mas olha só, olha, e a gente está aqui hoje. A igreja, se tivesse parado naquela época, a igreja está de pé, meu irmão. Né? Nós estamos de pé. A igreja do Senhor está de pé. Então, a gente precisa do capacete da salvação. O capacete, ele protege. Então, a nossa mente, ela tem que ser protegida. Protegida dessas influências, dessas coisas malignas. Eu não costumo ver televisão. Gente, eu decidi isso já há muito tempo. Porque se eu assistir 5 minutos de televisão, meu irmão, é só derrota. É só notícia ruim, é só notícia triste, gente. Eu não tenho sangue frio para isso, não, pelo amor de Deus. Eu não perco meu tempo ouvindo. Porque a notícia chega. Não precisa você ficar ali, meia hora lá assistindo aquele jornal, aquela coisa. E a gente sabe, porque sabe que algumas ali são mentirosas. A gente sabe que é mentira que eles estão falando. E você fica ali, às vezes... agora, quando eu estava vindo para a igreja, eu estava lá... eu abri o celular para falar com uma amiga, tinha lá um vulcão, né? Eu ouvi falar, um vulcão não sei aonde, vai chegar no Brasil. Ai, meu Deus, igual a história dos gafanhotos, não sei de quê. Gente, está vindo uma nuvem de gafanhoto e começa a falar sobre aquilo. Irmãos, pelo amor de Deus. Isso serve para quê, irmão? Para deixar a cabeça das pessoas doidas. A pessoa começa a pensar nesses negócios e ela começa a ficar com medo e ela começa a agir a vida dela em cima daquela informação mentirosa que ela recebeu. Aí, quando você lê a palavra, a pessoa, será que é? Meu irmão, mas não é bem assim, não. Olha, é porque aqui estava falando que não sei o quê. Irmão, acredita na palavra. Recebe ela com mansidão. Se Deus falou que é uma momentânea tribulação, é uma momentânea tribulação. Vai passar e você vai ficar de pé. E você está de pé. Você está de pé. A igreja está de pé. A igreja, a única curvatura que a gente tem que fazer, irmãos, é diante de Deus. Para Ele a gente se curva. Coronavírus, gafanhoto, tsunami, vulcão de não sei de quê. Irmão, pelo amor de Deus, larga essas coisas. Esse tipo de informação que vem só entulhando a nossa cabeça. Vem só trazendo um peso para nós. O desemprego está grande. Eu não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, eu tenho visto tanta gente procurando, não foi, Kátia? Procurando pessoas para trabalhar, irmão. Meu Deus, vai abrir um lugar assim, está precisando de gente para trabalhar. E o pessoal está falando, está desemprego e não sei o quê. Irmão, faça a sua parte. Estude, procure um lugar, faça curso. Faça a sua parte. O emprego vai chegar. Amém? Não fica acreditando nessas coisas, não. O preço das coisas, irmão, você é rico. Você vai lá e você vai comprar. A carne está R$40, irmão, você vai fazer um churrasco na sua casa. Como? Querido, você é filho de um pai rico. Amém? Então, começa a renovar a sua mente com a palavra. Começa a confrontar a mentira com a verdade. Aí depois ele fala assim, a espada, ele fala sobre a espada. É a nossa arma de ataque contra o inimigo. Através da palavra, nós vencemos o inimigo. Então, a palavra, ela é a nossa espada. A gente vai lá e passa a espada, né? A palavra, ela tem esse poder de quebrar, né, os paradigmas, as mentiras de Satanás. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, não fique desanimado. Quando você pensar em ficar desanimado, pode até ficar, chora aí uns 3 dias. Você está afim de chorar? 3 dias. Eu chorei 3 dias no dia que a minha mãe faleceu. Minha mãe morreu, eu chorei 3 dias. Tirei 3 dias para me chorar. Depois que passou os 3 dias, acabou. Viajei para lá, estava todo mundo chorando e eu a única que não chorava. Você não chora? Não, eu já chorei. Já. Amém. Então, querido, a gente passa. A gente não vai viver eternamente em uma situação ruim.
Se tem alguém que entrou aqui pensando em desistir, acabou. Acabou. Amém? Acabou a tristeza, acabou a desistência. Você sabe que essa situação não vai demorar muito. Amém? Ela tem um tempo determinado. E você precisa aproveitar essa oportunidade para você passar por cima. Né? Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando assim que Deus, ele prova a gente, né? Ele prova a nossa fé, mas a gente sempre é aprovado. Para Deus, sempre nós somos aprovados. Porque a gente vai chegar coisas para nós e a gente tem que vencer aquilo. Se você não vencer aquele obstáculo, vem outra coisa exatamente igual àquilo, até você conseguir passar por cima. Amém? Ah, meu Deus, então eu estou doente, quer dizer que Deus colocou essa doença em mim? Não, querido, Deus não trabalha com as armas do inimigo. Amém? Então, se você está passando por um problema de saúde, uma situação qualquer, não foi Deus que colocou isso em você. Amém? Ele não faz dessa forma. Glória a Deus. Ele sempre vai nos tratar através da palavra. Sempre. Nunca ele vai trazer um dano, um prejuízo para você. Mas ele pode usar essa situação difícil para que você ajude a outros. Não para você dizer assim, Deus queria que eu fosse lá evangelizar nos hospitais, eu não fui, agora eu estou aqui doente, eu tenho que evangelizar. Não é nada disso. Amém? Não, isso não tem nada a ver. Amém? Por quê? Porque ele já enviou a cura. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te curar. Ele já levou sobre si. Então, você não tem que receber essa doença como uma tratativa de Deus. Ele não nos trata dessa forma. A gente tem que esclarecer as coisas, irmãos, porque senão as pessoas começam a agir e pensar de uma forma errada. O nosso Pai é bom. Né? Sempre ele vai tratar conosco de uma forma que a gente entenda. Deus não fala assim uma coisa misteriosa que a gente fica, meu Deus, o que Deus quis dizer com isso? Não, irmão, se você leu, você entendeu ali, é daquele jeito mesmo. Né? Se ele diz que você já é curado, é martelo batido e ponta virada. Né? Você é curado e pronto. Outra coisa que ele fala aqui sobre oração. Né? Oração é a chave que abre tudo. Amém? Então, a gente tem que manter a nossa vida de oração. Sabe, lá no finalzinho, versículo 18. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com muita perseverança e súplica por todos os santos. Né? Depois ele continua, ele pede para orar por ele, né? A gente não vai orar por ele porque ele já morreu, amém? Mas a gente ora pelas pessoas, né? Pelas nossas... pela nossa família, pelos nossos irmãos da igreja. A gente está sempre orando, né, vigiando em todo o tempo. A oração, ela abre portas, amém? Então, você precisa estar revestido de oração. Essa é uma parte importante do nosso revestimento, né, em Deus. Amém? E essa oração não é só a oração de pedir, sabe? Porque tem gente que acha que a oração é só para pedir alguma coisa. Não, a oração também é comunhão com Deus. Ele fala com você, ele revela coisas para você durante aquele período de oração que você tem. A sua intimidade, ele fala para você. Né? No momento que você está orando, ele revela coisas para você. Ele fala coisas com você. E se você não ora, se você não tem o hábito de estar o tempo todo orando, você perde isso. Deus vai falar com você e você não vai entender. Você não vai discernir a voz dele. Por quê? Porque você não está habituado a orar. Né? Só tem uma coisa que essas máscaras elas nos ajudam. Né? A gente tem raiva de usar máscara. Mas, irmão, você já pensou que você pode orar em outra língua e ninguém fica olhando para você? Não é? A gente ora em outra língua e ninguém está olhando. Está mexendo a boca aí, o que essa pessoa está falando? Está doido? Não, irmão, a máscara ela esconde, né, isso. E louvado seja Deus, você pode orar em outras línguas, você pode orar, né, no português mesmo, dentro do BRT, em qualquer lugar que você vá, bota lá o fone de ouvido para o pessoal pensar que você está cantando uma música. Né? Mas, irmãos, isso é de suma importância, orar o tempo todo.
agradecer a Deus, né? Quantas vezes você já acordou e não agradeceu a Deus, sabe? Mas como é que eu vou agradecer se está tudo errado, irmão? Aí é que você tem que agradecer. Pai, obrigado, porque essa situação está assim, mas, olha, a tua palavra diz ao contrário. E eu creio na tua palavra, e eu te louvo, e eu te agradeço, porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela palavra que você falou. Você é meu pai, você é o meu supridor, você é que cuida de mim. Irmãos, isso são palavras que você tem que ir falando o tempo todo. Amém. Né? Você não precisa estar, Senhor, olha para mim, eu estou passando por isso. Sim, é passageiro. É passageiro. Amém? Nada pode impedir, meu irmão, o seu crescimento. Nada pode impedir. Não existe uma lei no país que diga assim, olha, acabou para você. E mesmo que ela exista, ela é uma lei falida, porque ela não é maior do que a palavra de Deus. Amém? Tem até uma frase que o pessoal fala assim, né? Que Deus falou, está falado. Que o diabo falou, está falido. É falência, falência. O Satanás se levantou para falar alguma coisa contra você, não acredite. Amém? Você foi edificado com essa palavra? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos. E Ele traz a gente, né, para um tempo como esse, para que essa palavra ela seja colocada diante da igreja. Essa palavra não é minha, se fosse, talvez não tivesse importância, né? Mas essa palavra é do Senhor. E quando ela vem, né, de encontro à igreja, ela encontra corações. E eu oro, né, nessa noite, para que essa palavra, ela realmente, de fato, ela encontre um terreno fértil no seu coração. Né? Que você não venha desanimar, que você não venha desistir. Né? Fica firme, irmão. Fica firme. Não fica iludido com as ciladas, né, do diabo, não. Ele quer que você retroceda, que você não avance. Ele quer que você fique lá no lugar onde Ele te tirou, onde Jesus te tirou. Ele quer trazer você para aquele cativeiro de novo. E você não é besta para você ir. Amém? Você não é doido para você voltar para lá. Né? Porque de lá você já saiu. Você agora está limpo. Você, todo dia, você se limpa pela palavra do Senhor. Né? Você nunca mais você vai voltar para aquela condição de antes. Sabe? Nenhuma decepção, irmãos, é maior do que o amor de Deus por você. Nenhuma decepção, nenhuma. Você pode ter sofrido o maior golpe, né? Maior situação que você olha para todos os lados e você diz, meu Deus, eu fui traída, eu fui pisada, eu fui humilhada, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas o amor de Deus, Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Ele foi capaz de resgatar você lá daquela condição e te tirou de lá. Irmão, quem é que faz isso? Ninguém tem condições de fazer. Né? Ninguém tem condições. Mas Jesus, Ele fez. Ele te amou de tal maneira que Ele fez isso por você. Talvez você até falasse mal de Jesus, né? Esse pessoal, esses crentes, quem é que esse pessoal, esse Jesus, né? Esse tal de Jesus? As pessoas estavam no mundo, mas o amor de Deus cobriu esse pecado, essa fala, né? E Ele resgatou, Ele nos tirou dessa condição miserável e nos trouxe. E todos os dias a gente vai se limpando, mais e mais, através da meditação na palavra. Mais e mais a gente vai se apegando com essas verdades e vai se apropriando delas e diz, essa é a minha vida, essa é a minha condição hoje. Eu não estou mais naquela condição. O mimimi já passou. Né? O mimimi já passou. A vergonha por alguma coisa ruim que aconteceu também ficou para trás. Eu sou uma nova criatura hoje. Tem um versículo que eu gosto muito desse versículo, sabe? Que diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós para que vades ter fruto. Então, sempre, né, no início, quando eu aceitei Jesus, que eu estava começando, e vinha coisas e eu não sabia como resolver, eu lembrava desse versículo, que foi Ele que me escolheu, para que eu vá e dê fruto. Ele não me escolheu à toa, não, sabe? E aquilo eu me fortalecia tanto nesse versículo, sabe? Não foste vós que escolher, não fui eu que quis escolher,
a Ele. Foi Ele que me escolheu. Foi Ele que decidiu me amar. Então, querido, se Jesus decidiu me amar, quem é o ser humano que pode decidir fazer alguma coisa contra mim? Né? Não é assim? Ele decidiu te amar nessa noite. Ele decidiu. Para quê? Qual é a finalidade? Para que você dê fruto, para que você cresça, para que você seja uma pessoa influente, aonde você estiver. Uma pessoa influente, irmão, não é só aquele que está com o microfone na mão, não. Né? Que às vezes as pessoas pensam assim, uma pessoa influente é aquele que está lá nos 5 dons ministeriais. Esquece esse negócio, irmão. Porque é apenas uma nomenclatura. E vai ficar aqui na terra. Lá no céu não vai ter o ministro, não vai ter o pastor, não vai ter o... Não vai ter. Vai ter só os filhos de Deus. O maior título que um ser humano pode ter é ser filho de Deus. É ser amado por Deus. Amém? E o amor de Deus, querido, ele cobre todas essas coisas. Todas essas picuinhazinhas, essas coisinhas, sabe? Terra, que vêm para tentar nos desanimar, para tentar nos afligir. Elas são tão passageiras e tão pequenas, que nem merece crédito. Amém? Se eu fosse você, eu me levantava e começava a agradecer ao Senhor. Sabe? Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é bom, porque essa leve e momentânea tribulação vai passar, ela tem um tempo determinado, e eu vou me manter firme, e eu vou aproveitar essa oportunidade para exercer fé, para que eu cresça, para que pessoas possam chegar para mim, eu possa dizer, olha, eu já passei por isso aí não é nada, porque Deus, Ele faz isso, irmãos. A situação ruim vem, mas Ele age na nossa vida de tal maneira que a gente tenha um testemunho para contar. A gente tem uma coisa boa para falar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? A editora Rima Brasil apresenta mais uma grande obra do pastor Rick Renner. Arrependimento. Muitas pessoas estão mergulhadas em condenação, com sentimentos de culpa e remorso, por não entenderem o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Leia este livro e aprenda sobre a verdadeira mudança de mente e a transformação que um coração sincero e contrito pode gerar em sua vida. The reason I wrote my little book on repentance is because it is the great word that has disappeared from the church. Many notable Christian leaders are even saying that there's no need for a Christian to repent. That once you've been saved, it's all forgiven, doesn't matter what you do, it's all under the blood, nobody ever needs to repent again. That is not what the Bible says, that is nonsense. Repentance is the word that John the Baptist used when he started his ministry. When Jesus started his ministry, he started with the word repent. When Peter preached on the day of Pentecost, he said, repent. When Paul preached to the intellects on Mars Hill in Acts chapter 17, he said, repent. When Jesus spoke to the 7 churches in the book of Revelation, to 5 of the churches, he said, repent. What Jesus said is what Jesus says. He's the same yesterday and today. What he said is what he's saying, and he's still telling the church to repent. Well, what does it mean to repent? Does it mean to feel sorry? Does it mean to feel guilty? What does it mean to repent? People are confused about this word. But it's so simple if it's properly explained to you. Arrependimento, disponível na versão impressa e digital. Rima Brasil Publicações, a palavra da fé em suas mãos.